Estamos começando mais um Compartilhe o Podcast. Compartilhe o nosso canal, curta, ative o sininho lá no YouTube. Lá você vai encontrar entrevistas com a Aline Macedo, com Gerardo Salter, com o grupo Cai na Gandaia. E hoje com o meu amigo Vonei Campos, ele que é dentista, tem especialidades que ele vai falar daqui a pouquinho, vai falar do mundo do futebol, muitos assuntos legais. A partir de agora comigo, muito obrigado, Vonei Campos. Obrigado, Nato. Obrigado você pela oportunidade, que você está me dando. E estou muito honrado de estar aqui com você hoje e o pessoal de casa, aí, os internautas, né? Uma boa noite para vocês aí também. Vonei que é dentista, mas é especialista em quê? Eu sou dentista há 28 anos já, né, Nato? E tenho especialidade, a primeira foi em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, né? Que é aquele famoso aparelho ortodôntico, né? E depois de um tempo, depois de 10 anos, eu resolvi voltar para a faculdade novamente e fazer uma especialização em implantodontia. É aquele caso quando a pessoa perde um dente e tal, a gente vai lá, faz a cirurgia, põe um parafusinho e a prótese, né? Então essas são minhas duas especialidades, né? Fora clínico geral, que já venho já da universidade mesmo, da faculdade. Legal, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. Mas vamos voltar um pouco na história do Vonei. Vonei adolescente, eu sei que jogou futebol, né? Teve um caminho aí, tem Jeep na história, tem... Como é que funciona? Futebol foi profissional, fez teste, jogou, não jogou, era só várzea, como é que foi? Não, eu jogava na quarta divisão, né, que sou aqui de Ribeirão Pires, né, e meu pai tinha uma oficina mecânica aqui em Ribeirão e tal, e aí no final de ano a gente jogava bola lá na Sanches Blanes, né, antiga Sanches Blanes, tinha um futebol lá e tal. E aí meu tio viu eu jogando com uns 12, 13 anos de idade e falou, meu, esse moleque aí acho que leva jeito, porque eu vivia jogando bola mesmo, né. E aí ele falou, pô, vamos fazer um teste, né, Vonei? Você não quer fazer um teste? Eu falei, depende do meu pai, né, Porque meu pai queria que eu trabalhasse na oficina, né? Não queria que a gente fosse jogador de bola e tal. Naquela época nem podia tanto assim, né? Era tão fácil, né? Aí meu tio falou com meu pai falou assim, ó, se você quiser levar ele pra fazer um teste, beleza, pode levar, não tem problema nenhum não, tá bom. E aí, como eu sou palmeirense, né, falei, não, primeiro, tio, vamos pro Palmeiras, né? Naquela época não tinha internet, né? Então você pegava a lista telefônica e anotava lá os telefones do clube e ia ligando. Que ano que era? Isso foi em 85, 86, cara, mais ou menos. 85, 86. Tinha 14 anos, de 13, 14 anos. E aí, no Palmeiras não tinha o teste, né? Não tava tendo teste. No Corinthians também não, meu tio é corintiano, né? Família inteira. E no São Paulo, naquela semana ia ter o teste. Aí meu tio falou, pô, você vai? Eu falei, vou, né? Aí, muito bem. Marco, lembra, até foi numa terça-feira, cara. Você nunca vou esquecer. Aí pegamos o carro, meu tio pegou o carro, meus dois tios eram o tio Minervino e meu tio Tião, cara. E aí falava, vamos, tal, beleza. Aí pegamos pra ir pro Morumbi, que naquela época não tinha o centro de treinamento, né? Era no estádio Cícero Pompeu de Toledo, né? E eu lembro que nem chuteiro eu tinha, cara, porque eu era moleque de rua, jogava bola na rua, com que chute, né, com essas coisas assim, né? E meu tio falou, pô, você tem chuteira? Eu falei, não tenho chuteira, né, tio? Dentro do carro já, com uma Brasília na época. Não tenho chuteira nenhuma. Aí meu tio, não. Então vamos comprar uma chuteira pra você. Aí paramos ali em Diadema, que pegava a Piraporinha, né, pra pegar pro Morumbi. Chegamos ali em Diadema, abriu a loja, porque o teste era bem cedinho lá, acho que era umas 9, 10 horas. Aí compramos uma chuteirinha lá naquela época, aquela viola, né, aquela bem, bem da hora mesmo. Aí compramos uma chuteirinha e tal, aí beleza. Aí meu tio falou assim, bom, beleza, agora que você vai jogar em que posição? Aí eu falei, pô, como assim, que posição, né, cara? Porque naquela época eu jogava na rua, né? No campinho, era solto, de né? várzea, solto, não tinha essa, só não jogava no gol, né? Aí meu tio, pô, joga de lateral direito. O que faz? Aí, tio, corre lá do lado direito, você vai e volta. Aí meu tio, não, lateral direito não, joga no meio, joga no seu que, joga centroavante. Aí foi. Aí meu tio falou assim, não, joga de meia direita. Eu falei, joga, como que é o meia direito? Falei, joga do lado direito do campo, só na metade do campo. E faz ali essa função. Eu falei, tá bom, né? Aí chegou lá no estádio, cara, aquele Cícero Pompeu de Toledo, né, meu? Imagina, moleque, né, meu? Gigante. Gigante, né? Falei, meu, que coisa louca, né, cara? Só que na minha cabeça eu nem dava tanta ênfase para aquilo ali, entendeu? Depois que eu fui me ligar o que seria, né? Aí chegou lá no estádio, aí tem os portões lá, eu lembro até hoje foi um portão 11, que tinha que a molecada se juntava, né? E fora do estádio ali, uma multidão de moleque, né, cara? E aí o professor Firmo, na época, era o técnico, fazia os times, né? E aí ia pro campo.
E aí, eu muito tímido, né, meu? Caipira aqui da roça, meu. Aí o técnico falou assim, não, quem joga na minha direita, quem joga disso, joga daquilo e tal. E meu tio via que eu não levantava a mão. Aí meu tio, pô, você tem que levantar a mão, cara, tem que levantar a mão. Aí, tá bom, uma hora lá, pá, levantei a mão assim, o cara me chamou pro campo e tal, cara. Isso dentro do estádio, que tem o estádio e tem o clube, né, que é do Morumbi. E aí começou o joguinho lá, acho que era 10 minutinhos. Sei que no primeiro lance eu já meti um gol, já dominei a bola, toquei pra um tal, consegui, fiz um golzinho lá, outro lance, toquei, que seria assistência hoje, né? Toquei, o rapaz fez o gol. Falei, caramba, meu, Tô que bem. sorte, tô bem. Falei, mas eu nem, sabe, me ligava. Aí, na hora que acabou o treino e tal, aí o professor firme falou assim, não, você volta. Nossa, né, bicho? Aí, emoção muito grande, né, cara? Aí, como eu falei, meu pai tinha uma oficina mecânica aqui na Francisco Monteiro. Saímos lá do Morumbi e tal, toda aquela festa dentro da Brasília, né, cara? Aí chegamos aqui na oficina, todo mundo que tava lá sabia, né, meu? Puta, fizeram aquela festa e tal, né, meu? Muito legal, cara. E foi muito, muito sorte, assim mesmo. Só tinha muito, moleque, cara. Aquela época era difícil, né, de você passar. E aí, no São Paulo, eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio, né, jogando lá, na categoria de base. Eu era muito amigo do irmão do Sidney, o Toninho, né? Depois ele foi campeão, campeão, acho que é sul-americano com São Paulo, né? Mas você ficou em alojamento, tudo, não? Não, eu não tinha alojamento naquela época, só quem Tinha que era ir e muito voltar. tinha que voltar. Então era terça e quinta, cara. Era muito cansativo mesmo. Fora isso, eu tava na escola, né? Estudava aqui no Judite, na quarta divisão, naquela época, né, era o EEPG quarta divisão, né? Então eu estudava de manhã e ia treinar às 2 horas da tarde. E quando eu não fazia isso, de segunda, quarta e sexta, eu trabalhava com meu pai na oficina, né? Então era uma vida muito corrida, assim. Eu, adolescente, né? 14, 15 anos, queria era brincar, trabalhar com meu pai, sei lá, né? Não queria uma responsabilidade, assim. Então, aí passou uns 2 anos e meio, assim, acho que eu fui desistindo um pouco do futebol e tal, já fui ficando meio reserva ali, né, meu? Aí eu falei, não, eu quero falar pro meu pai, pensava, falei, puta, eu quero falar pro meu pai, não quero jogar mais bola. Que era longe, hein, meu, longe pra caramba, cara. 1 hora e meia, 2 horas praticamente até o Morumbi, voltava e não sei o que, treinamento, meu, era uma coisa, pra mim, já massacrante, entendeu? A partir do momento que se torna uma profissão, assim, vamos dizer, né? Acaba sendo uma coisa que não fazia bem pra mim, sabe? Não me sentia muito bem, assim. Era uma coisa meia complicada. Que futebol tem isso, né? Todos os jogadores falam que se for levar a carreira a sério, tem que abdicar de muita coisa mesmo. De muita coisa. Não tem Naquela como. época, como eu falei, tava no Judite na quarta divisão, né? Meu, amizade, molecada. Aí nessa época eu montei uma bandinha, né? A gente já começou a tocar a bateria e tal. Então tinha a banda também junto com meus amigos. Então, assim, eu não queria largar, sabe? O pessoal aqui de Ribeirão sempre fui muito apegado aqui. E ter que ir lá pro São Paulo. Então, assim, eu também, não sei, eu era muito jovem, né? Então não dava tanto valor. Hoje eu vejo, caramba, meu, que oportunidade que eu tive, cara. Eu lembro que na Copa de 86, a seleção jogou tal, e o McDonald's estava começando no Brasil, né? As propagandas. E eles foram fazer propaganda no São Paulo, na época, com a molecada de base. Eu tava lá, fiz teste também e tal, né, cara? E aí quem foi chamado foi o Toninho, o irmão do Sidney e tal, que na época era da categoria de base e era hoje se fosse o Hendrick, sabe? Legal. Jogava muito mesmo. Então, aí eu falei, puta, bicho. Aí eu falei, chega, futebol, acho que eu não quero mais. Aí, criei coragem, falei pro meu pai, quero estudar e futebol não quero mais, cara. Ficou 2 anos no São Paulo e não quis virar São Paulino? Não, aí não. Pô, pôs a camisa e tudo? Você vê, cara. Você vê como é que é. Naquela época o São Paulo era o Lecoq Sportif, né? Que era patrocinador. Era linda a camisa, depois era Adidas, se eu não me engano. E joguei no Santa Isabel. Na época era festival, era aniversário da cidade, o ônibus do São Paulo. Puta de uma oportunidade mesmo. Pena que naquela época não tinha celular, né? Pra tirar foto. Nem tanta foto assim, entendeu? Na época que o Falcão foi pro São Paulo, né? A molecada de base que entrou com ele. De mãozinha dada e tal. Só que eu não podia, que eu morava longe, né? Então não tinha como eu ir para Ribeirão, voltar depois. Então eu vi o Miller, o Silas treinando com 17, 18 anos, cara. Muito jovem. Hoje o futebol, então, é lazer, né? Hoje... Final de semana, soltar a musculatura.
Meu, se deixar, eu jogo bola todo dia, cara. Tinha até uma época aí que tinha uma turma que jogava bola aqui perto do antigo campo da Philips, né? Sim, é. Tinha um cara lá que queria fazer gol, era igual o Rony, queria fazer gol de bicicleta quase no A chão. bola baixinha era. Eu acho que até conheço esse cara, né? Não, você era fera, bicho. O cara cruzava a bola no joelho e queria dar uma bicicleta, né, meu? Mas era e dar chapéu em todo mundo, né, cara? Tempos. Bons tempos, cara. E aquela época de domingo ali era engraçado, cara. Nem saía direito à noite, não, falar, já era casado, né? Ou era noiva naquela época, não, vambora, tem que jogar bola. Você vê como que é, né? Então, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. E futebol na minha vida, cara, até hoje, cara. Hoje jogo na Várzea em Mauá, no meu time de coração aí, que é o Cruzeiro, Unidos do Cruzeiro, né? E jogo aqui no Ribeirão, no pé na bola e tal. Onde tiver a oportunidade de a mulher deixar. Tem isso agora, né? Tem isso aí. E deixar, eu tô jogando e tal. Mas depois, eu me arrependi um pouco e fiz um teste no Juventus também. Fiz o teste no Juventus, na época, um terrão e tal. Lá na Vila Formosa. No Campo Juventus é na Moca. Não, tem o clube na Moca e tem sim. o clube de teste que é na Vila Formosa, o terrão. Nem lembro, cara. Eu sei que era. Eu lembro que eu fiz lá também. Um terrão, aí o professor ficava em cima no vestiário e tal. E eu também joguei bem e tal, primeira vez, cara, pode voltar na outra semana. E na outra semana que eu voltei, já não estava tão bem, e quem estava fazendo teste comigo também é o Marcelo Pita, aqui de Ribeirão, né? Só que eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu sei que ele estava também. E ele continuou, né? O Marcelo profissional e tal, né? Canhotinho, joga muito, né? E depois do Juventus, joguei no Mauense um pouquinho também, fiz um testezinho no Mauense e tal. E aí que eu falei, não, agora estudar, porque futebol não virou, não dava lazer, muito. Né? Só lazer mesmo. Mas você falou que nesse meio tempo tinha banda na escola. Qual que é o seu instrumento? Eu toco bateria, né? Toco assim, né? Acompanho, né? Mas minha paixão sempre foi bateria mesmo, cara. Sempre foi bateria. Meu tio era o Tião, esse que me levou. Ele, na época, a gente morava aqui no Bertoldo, quando a gente nasceu, na verdade, né? Então a gente morava junto com a minha avó e meu tio. Então meu tio era mais velho que a gente, sempre gostou de rock, aquela história toda, né? Então sempre colocava pra gente escutar. E ele fazia engenharia na época, e tem aquela régua de engenheiro e tal. E aí ele dava pro meu irmão tocar tipo guitarra ou contrabaixo, e eu não tinha nada pra tocar. Eu falei, não, toca na mesa aí, faz um sonzinho na mesa. Então ali começou a paixão pelo rock, né? Que eu gosto também. Então ali começou a fazer o ritmo ali na mesa, né? E dali ganhei uma primeira bateria da Ehring, aquela bem pequenininha mesmo, de plástico, da minha mãe. Fiz ela comprar de qualquer jeito aqui no centro, aqui no centro de Ribeirão, né? E aí dali comecei a trabalhar com meu pai, comprei uma bateriazinha um pouquinho melhor, e aí montei uma banda, a gente montou uma banda já com 15, 16 também. E até hoje toco aí também, né, cara? Toquei muito tempo aqui. E nessa época as referências musicais quem que eram? Barão Vermelho? Barão, Titãs, até hoje. Titãs, Paralamas, Legião Urbana, Capital, né? Ira, Plebe Hood, Guns N' Roses, Led Zeppelin, né? Sempre gostei, Pink Floyd, Pearl Jam, então Deep Purple, assim, todos os estilos de música eu gosto, mas de rock que eu curto mais, assim, né? Legal. E tive banda também aqui nos barzinhos de Ribeirão, né? Depois. Romualdo, do Grilos e Trilhos, né? Romualdo. Do Grilos e Trilhos, tal, o Edinho, até encontrei ontem ele no Joaninho, falei, caramba, Edinho, quanto tempo, hein, cara? O Edinho, o Gercinho, que toca hoje na banda On The Vibe, que é o vocalista, né? Acho que é esse o nome da banda, se eu não estiver errado, né? Mas começou assim nessa idade também, cara, 13, 14 anos, e até hoje eu toco, né? Hoje eu toco na missa, né? Mas eu faço a minha parte musical. Então, a música sempre esteve presente também na minha vida, assim, né, cara? Eu gosto muito mesmo, gosto muito. E aí, nesse momento, você foi banda, tocando, evoluindo e estudando. E quando que bateu, assim, a profissão que você queria seguir de verdade? Sim. Então, é engraçado isso daí, porque quando eu comecei a trabalhar mais com meu pai, né? Como eu falei, meu pai tinha oficina mecânica em Ribeirão, né? E meu irmão também e tal, e aí eu queria ser mecânico. Gosto também de mexer com carro e tal, né? E na época eu comecei a fazer aquele cursinho, não é do seu tempo, né? É Universal Brasileiro, que era por correio, né? Então você vê, cara, meu pai falou assim, não, 4 horas da tarde você toma banho, a gente tinha um armarinho na oficina, toma banho, se troca e você vai estudar, tá bom? Então meu pai sempre me deu essa oportunidade de estudar, sabe? E aí eu comecei a fazer um cursinho, né?
pelo correio, de mecânica e tal. E aí depois eu conheci um camarada meu que ele tava se formando em dentista na UMEC. E aí eu perguntava pra ele, pô, o que que era, como que é, tal, porque eu queria fazer alguma coisa, sabe? Alguma coisa que eu seria o meu patrão, teoricamente, assim, né? Eu sozinho, sabe? Aí eu comecei a pesquisar, falei, caramba, deixa eu ver se isso aí é legal mesmo. Aí na época tinha uma revista chamada Revista Universitária, e aí eu comprei essa revista e ficava vendo as profissões, né? O que que fazia isso, o que que fazia aquilo, aí eu focava em dentista. Deixa eu ver, pô, dentista, cara, o que que faz, né? Quanto tempo de trabalho, o que que faz, quando se aposenta, sabe, essas coisas assim, já vinha tudo histórico, né, cara? O que que faria, o que que faz, o que que não sei o quê, quanto tempo de faculdade e tal. E aí eu, do nada, assim, eu falei, caramba, acho que eu vou fazer isso, cara. E aí eu falei, ó, pai, querer estudar, cara, acho que eu quero fazer odontologia. Só que nessa época, eu já, o primeiro grau eu estudei no Judite, né, na 4ª divisão, que depois virou Judite, né? Antes era EPG 4ª divisão. E depois do ensino médio eu fui fazer no Felício noturno, né? Então ali no Felício que eu já tava, pô, e agora? O que que você vai fazer, né? Tinha os cursos técnicos de professor, pedagogia e tal, mas falei, pô, o que que você vai fazer? Os meus amigos tudo indo pro Senai, né? Que a maioria da 4ª divisão, na Sanches Blanc, Senai, ou banco e tal. E eu falava, caramba, né, cara? O que que eu vou fazer? E aí eu falei, vi essa oportunidade, falei, acho que eu vou fazer isso daí, né? E acabei decidindo para odontologia. Só que naquela época tinha 40 faculdades no Brasil, né? Hoje nós temos 600 e pouco. Então era muito difícil, ainda mais alguém vindo de um colégio estadual, né? Público, noturno ainda, trabalhava de dia com meu pai e fazia a escola à noite, né? O ensino médio à noite, noturno, lá na escolinha, naquela salinha lá de cima do Felício, lá em Simão mesmo, né? E é legal também, né, nessa época, já lembrando, a minha sala estudava o Paulão. Lembra do Paulão que fica aqui no centro? Sei, Paulão? Então, era da minha sala, eu, o Paulão, o Saulo Benevides, tudo da minha sala. Minha sala era pequenininha e todo mundo já tinha mais ou menos uma profissão. Aí eu falei, puta, o que eu vou fazer, né, cara? E aí, na época, eu falei, meu, vou abraçar isso aí, vou fazer isso aí mesmo. Tentar, né? Só que não foi fácil, porque na época era muito candidato por vaga. Era 40 candidato para uma vaga. Aqui no ABC tinha metodista, em Santos, né? São Paulo, que era a Unip, e tinha umas 3, 4 faculdades em Guarulhos, tal, de odontologia. Era muito difícil mesmo, né? Então, no primeiro ano, depois que eu me formei, no ensino médio, eu falei, meu, vou ter que fazer um cursinho para poder me sair melhor na universidade, né? Tentar entrar numa universidade legal. E aí, no primeiro ano, eu fiz o cursinho noturno, trabalhava com meu pai o dia todo, né? E aí fazia cursinho, né, em Santo André, no Objetivo e tal. Seu pai, pelo que você fala, sempre presente ali, né, Bonet? Sempre presente. Quando você falou, não quero mais futebol, ele falou, então dedica no estudo. Exatamente. Eu tô junto com você. Meu pai foi um exemplo, né, cara, pra mim, né? De onde ele começou, de onde ele saiu, né? Então, do que ele foi, do que ele é um exemplo total, né? E aí eu falei, caramba, tem que fazer um cursinho para poder tentar entrar numa universidade, né? Numa faculdade e tal. Então, no primeiro ano, falei, trabalhava com ele o dia inteiro e à noite ia para Santo André, né? E cursinho à noite naquela época, Santo André, bicho, você não estudava, cara. Porque era muita bagunça, muita bagunça. Eu vi que você se emocionou e ia falar do seu pai. Dá pra perceber o quanto que foi intenso ali a convivência, né? E isso eu tenho certeza que eu te acompanho, você passa esse legado pra frente pelas suas também, né? Não, eu tento passar, né? Inclusive ontem... Você passa, você consegue. Inclusive ontem foi aniversário do meu pai, né? Dia 25 de março. Então até uma homenagem pra ele, né? E realmente me emociona porque ele, bicho, era tinhudo, sabe? Assim, o bicho era bravo, porém, se você fizesse as coisas, andasse na regra com ele, eu sabia disso. Era só andar na regra e eu teria tudo, que era oportunidade, né? De trabalhar, de ter um emprego, de faculdade e tal. Então, um cara que me espelho muito nele mesmo, né? E nessa época, no cursinho, foi assim. Então, eu trabalhava com ele durante o dia e à noite fazia o cursinho no Objetivo. Só que o primeiro ano só tomei pau.
não passava em nada. Aí no segundo eu pedi pra ele de novo, pai, preciso fazer um cursinho de manhã, cara, porque à noite não tá dando, não. Aí, não, filho, pode ir. Então, beleza. Então, aí de manhã saía da quarta divisão 6 horas pra entrar no cursinho 7h30 lá em Santo André, né? E lá comecei a me deslanchar melhor, tal, estudar melhor, tal, até que no próximo, em 1992, né, 92, eu prestei vestibular e consegui passar em Bauru. Eu fiz faculdade em Bauru, né, não fiz aqui porque aqui já não conseguia mesmo. Então minha turma era o terceiro ano, terceira turma da odontologia, então não era muito conhecida lá em Bauru, que é a Universidade do Sagrado Coração, né. Então, de lá eu fui prestar pra lá com mais 2 amigas minhas, tal, fomos lá, que a gente estudava junto, e aí elas já tinham passado na Metodista aqui, muito crânio pra caramba, e eu era o mais burrão de tudo, né, bicho? Falei, caramba, né, dessa vez eu vou ter que passar. Aí fui, cara, consegui passar, e aí acabei fazendo a faculdade de odontologia lá em Bauru, né, e elas aqui, no ABC, né, na Metodista. E acabei dando certo, porque em Bauru a faculdade era integral. Quanto tempo lá? Era 4 anos, né? Faculdade integral, 4 anos. E as meninas aqui eram 5 anos na Metodista. Então me formei primeiro que elas e depois arrumei emprego para uma delas ainda. Pra você ver como Deus me ajudou pra caramba, né, bicho? Até nas escolhas, né? Mas. E até uma até acho que parou a profissão, né? Desanimou da profissão, uma continua, que é a Andréia. Mas no começo não foi fácil, não, viu, Nato? Morar fora assim não é pra qualquer um, não. Eu imagino, né? Deixou a família... Você vinha ver eles aqui de vez em quando ou... No começo, cara, você vê como é que é, cara. No começo que eu fui pra Bauru, minha avó ia comigo, você acredita, bicho? Minha avó, Alexandrina, ia comigo. Que a minha mãe ficava lá, ficava no quartinho bem pequenininho, né, cara? E... Aí passou uns 10 dias, eu falei assim, não, mãe, vocês têm que ir embora, eu vou ter que me virar sozinho, né? E aí... Elas vinham pra cá, eu ficava lá em Bauru sozinho, caipira da roça, tímido pra caramba, né? E eu falei, não, tem que enfrentar meus medos, né, bicho? Senão você não consegue, né? Eu falei, não, se é isso que eu quero, né? Não podia refugar. Eu falei, não, vou ter que ir pra frente, estudar, enfrentar os meus medos, tal. Meu maior medo era de dormir, cara. Tenho medo do cara não dormir à noite sozinho até hoje, cara. E o medo, bicho, eu falei, caramba, cara, é sozinho, Nato, sozinho, cara. Sozinho, cara. E ir pra comer. Sabia fazer nada, bicho. Nada. Na raça ali. Na raça aí. Miojo pra caramba, né? Miojo eu sabia fazer. Então, no começo, eu vinha pra cá de 15 dias. Tá com pressão alta, não? Não. No começo, eu vinha pra cá de 15 dias, né? Porque minha mãe fazia as marmitinhas pra mim, né? Passava minha roupa e tal. 15 dias eu pegava... uma vez por semana, acho que no começo era uma vez por semana, aí eu levava pra Bauru, só que é muito longe, era 4 horas de viagem, né, e fora pedágio, né, pedágio pra caramba, bicho, uns 10 pedágios, então ficava muito caro, né, meu pai já pagando a faculdade, já era difícil, pedágio, e eu vindo pra cá, voltando tal, gasolina naquela época, não, é muito, muito caro, então aí depois eu comecei a aumentar, uma vez por mês, a cada 2 meses, ou só nos feriados tal. E aí eu me virava lá, né? Arrumava uma mulher lá pra passar roupa, pra lavar. Aí comia marmitex naquela época, né? Tinha bastante... Tava começando essas histórias de fazer comida fora, né? Então aí já tinha o pessoal que servia, o pessoal da universidade. Eu morava bem próximo da universidade, a pé, entendeu? Então o lugar que eu tava morando... Eu não precisava pegar ônibus, nada, então era fácil, tranquilo, né? Era mais ruim mesmo a alimentação, essas coisas assim, roupa, né? Mas aí eu fui me virando até finalizar. Pra vencer na vida desde sempre, a gente tem que ter determinação, perseverança, foco, né, Vonei? E nada vem fácil. Não. A luta é árdua, mas você vê que quando chega na vitória, a vitória é grande, né? Só pegando um gancho aqui que você falou de comer miojo, nós não temos miojo aqui, mas temos... Olha só, rapaz, caramba, hein? Pastéis da Castelo Azul. Castelo Azul que fica na rua Pedro Marco Simone, número 76, no centro de Ribeirão Pires. Pastel, bolinho, pizza, caldo de cana. Já foi lá, não? Já, nossa senhora, quem não foi ali, né? Quantas? Tá muito, né, cara? A semana passada mesmo, a gente foi lá, eu e minha filha, pegamos um salgadinho lá pra levar pra casa, que é aniversário da minha esposa, né? Fazer um dia antes, né? Fazer uma surpresinha pra ela. E
E aí eu falei, vamos pegar um salgadinho lá na Castelo Azul, né? Ali é sensacional, né, meu? Não tem jeito. Caldo de cana, com limãozinho, geladinho, até louco. Alô, Márcio, alô, Hideki, aquele abraço, muito obrigado. Aí voltando, Vonei, passou por todos esses percalços aí, né? Esses desafios, esses testes, na verdade, né? Que muitos não aguentam e voltam pra casa. Existe, na minha época, cara, era 160, acho que 80 alunos, na verdade, né? Se formaram, acho que 40, 60, nem sei. Né? Então, assim, você tem que ter determinação, né? Determinação, ter fé em alguma coisa, sabe? Em Deus, bicho, em você. E saber que, no meu caso, foi a minha chance, né? Minha chance de, como eu falei, você falou do meu pai. Meu pai, eu tinha que mostrar pra ele que valeu a pena tudo que ele fez por nós, né? Por mim, pelos meus irmãos também. Então, eu falei, não, a oportunidade que ele tá me dando, eu tenho que mostrar que eu vou conseguir vencer, que não é fácil, Nato, não é fácil mesmo, cara. Não é fácil. Fora, assim, né, as oportunidades que você tem morando fora sozinho, né, meu, se envolver com bebida, com droga, vários amigos meus, né, que entraram nessa, sozinho, né, e no primeiro ano, por exemplo, da faculdade, os meus amigos, que a gente se... amizade e tal, e a Maria era muito rico, né, bicho, não era pobre ali, né? Os mais pobres era eu, um amigo meu, o Adilson, que hoje até se formou em medicina. Ele largou a odontologia e foi fazer medicina. E os caras tinham muita grana, sabe? E a gente não, né? Então não tinha como eu seguir na balada deles, né? E também nunca foi disso também, de nada de droga, nada na minha vida. Graças a Deus, cara. Porque a maioria dos amigos meus, tinha uns 4, que era amigo meu mesmo, parceiro, na mesma sala, tudo junto, tal, os 4 tomaram pau de um ano. Então, ao invés de fazer a faculdade de 4 anos, fizeram 5. E isso o pai pagava, né? Pagou um ano a mais, né? Eu falava, não, eu não posso tomar pau de forma alguma na faculdade, senão meu pai teria que pagar novamente, custear novamente, mais um ano lá, tal. Eu falava, não é justo, né? Então, né, no começo, no primeiro ano eu peguei uns 5 exames. Exame é quando você vai mal nas provas e refaz, né? Eu peguei uns 5 exames, falei, caramba, vou ter que passar. Aí estudava nas provas, tal, passei em tudo. Aí depois, no segundo ano, aí eu foquei mais ainda. Graças a Deus, bicho, não tomei um pau em nada. Terminei os 4 anos zerado mesmo. Falei, fechei o game, né? Graças a Deus. Aí você se formou, voltou para Ribeirão e já começou a trabalhar em Ribeirão ou teve outros lugares até você começar a abrir horizontes? Não, quando eu voltei, primeiro emprego que eu tive, cara, foi Aliás, você já voltou também trabalhando, porque não é assim, sim. Né? Não, eu dei muita sorte, assim, Nato, é o que eu falo, cara, eu tenho que agradecer a Deus mesmo, a Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto dela, porque ela, abre os caminhos para mim, assim, bicho, muito, cara, assim, mas pra isso eu fiz por merecer, né, eu acho, né, hoje vendo a minha história, né, que quando você me chamou, me convidou pra cá, né, como eu te falei, muito honrado, eu comecei a lembrar, né, da minha história e eu falei, caramba, tipo no cursinho à noite. Muita gente ia pras baladas, ali tinha muito barzinho, e eu era aquele aluno e ficava por último. Não que eu era CDF, sabe, aquela história, não, eu era burro, e tinha que ficar ali, tinha que, sabe, com força de vontade, então as coisas iam acontecendo assim pra mim. Na escola a mesma coisa, nunca fui de ficar matando aula, sabe, sempre fui aluno determinado, nunca fui um excelente, né, aluno, assim, mas com determinação e falei, sei da minha dificuldade, então eu não posso falhar. E até esqueci que você tava... Eu perguntei se você já voltou de lá trabalhando já. Tá certo. Aí, o que acontecia? Quando eu vinha pra Bauru, cara, agora eu lembrei, quando eu vinha pra Bauru, eu pegava o jornalzinho do Diário Grande ABC e ia lá nas páginas de emprego. E tinha lá dentista e tal. Aí eu anotava, cara, recortava, né? E colocava na minha cômoda, em casa lá tal. E aí, vindo pra cá, tal, nas férias, tal, no último ano, eu ligava. Uma clínica em Parque São Vicente. Ali em Mauá, né? Primeira estaçãozinha ali, Guapituba, né? Se eu não me engano. Ele tem um centrinho e tal. Aí eu ligava lá, tá precisando de dentista? Tá, um senhor que falava com a voz grossa, assim, locutor, cara, seu Adão. Aí beleza, aí no último, em dezembro, liguei pra ele e falei, tô me formando agora. Segunda-feira eu posso ir aí, em janeiro eu posso ir conversar com o senhor, fazer uma entrevista, tal. Não, pode, tal. Então, já fui mais ou menos, sabe, eu já me formei já mais ou menos esquematizado com essa clínica.
Aí quando eu cheguei na clínica, cara, era um corredorzinho assim, bicho, um chaveiro até aquele Ribeirão. Um corredorzinho, um chaveiro, assim, bem clínica popular na época mesmo. Subia uma escadinha assim, lá em cima era o seu Adão. Ele era um dentista, era protético prático, né? Naquela época o protético prático é aquele que as senhorinhas em volta dele, ali do bairro dele, do centrinho ali de Guapituba, fazia com ele prótese, né? Eventualmente arrancava um dente, dava um remedinho. Então era aquele protético prático naquela época. E aí ele falou, não, ele queria de um dentista aqui e tal. Eu falei, não, tá bom. Eu falei, é o que eu tinha, né, pra aceitar. Eu falei, vou começar aqui. Aí então comecei primeiro nessa clínica em Mauá, no Parque São Vicente. Fiquei um ano e pouquinho ali. Só que nesse mesmo tempo, tinha ido pra uma festinha do amigo meu do Ado, da Madepérola aqui, né, na antiga madeireira. E a vizinha dele, a Renatinha, que é amiga nossa, tal, tava trabalhando numa clínica em Mauá. Chamava Radiológica essa clínica, fazia documentação e tal. E ela me viu, ela falou, pô, você se formou? Eu falei, não, me formei agora, tipo, era dezembro, né, janeiro. Eu falei, janeiro já pega o meu diploma e tal. Não, o dentista tá precisando lá de alguém, você não quer ir lá? Eu falei, puta, eu vou. Aí na segunda-feira, que o cara atendia na segunda-feira em Mauá, eu falei, não, eu vou. Aí fui lá, conversei com ele e tal, e aí já tava com esses 2 empregos já esquematizados para comecinho de 97, né? 1997, já em janeiro, já começar a trabalhar. E voltando um pouquinho, nas férias que eu vinha para cá, eu fazia estágio na prefeitura de Ribeirão também. Então, como que Deus abriu as portas para mim? Eu já fazia estágio, naquela época nem pode de dentista você fazer estágio, na verdade. Mas eu fui conversar com a responsável lá, se eu poderia ficar só olhando, né, os dentistas, que na época era o centro odontológico aqui em Ribeirão, no centro, perto do Correio ali, né, atrás do Correio. Se eu poderia ficar lá com eles e tal, porque ninguém na família era dentista, né, como eu comentei. Meu pai era mecânico ali, não tinha ninguém, né, na família, nada, nunca tive contato nenhum assim com odontologia. Eu falei, eu era faculdade, e eu falei, eu tenho que procurar algum lugar para mim, né, poder sempre estar em contato com a odontologia. E aí me deixaram ficar na prefeitura também, né? Como só olhando, conhecendo todo mundo e tal. E aí depois que eu me formei, apareceu a oportunidade de eu trabalhar na prefeitura também. Estava contratando dentistas, e aí lembraram de mim, né? Me deram um toque e tal. E aí eu fui, levei meu currículo, tá? E lá tava escrito, né? Estágio como dentista, estágio no centro odontológico e tal. Aí na hora eles me contrataram. Fiquei 1 ano e meio também aí na prefeitura. Isso quanto tempo depois? Isso daí foi, acho que depois de 1 ano, de formado, cara. Então, na verdade, eu comecei nessas 2 clínicas, Mauá, as 2 de Mauá, né? E logo já montei meu consultório aqui em Ribeirão. Então, meu consultório também foi desde o começo, em 98, comecei em 98, já tinha montado meu consultório aqui em Ribeirão também. Então, eu trabalhava para eles lá, 2 clínicas em Mauá, Prefeitura de Ribeirão, na época, quando conciliou, né, que era meio período, 4 horas trabalhada, e no meu consultório em Ribeirão aqui, entendeu? Então, eu sempre comecei no 220, porque eu tinha que pagar as contas, né? Tinha que pagar as contas. Motivador maior, né? Motivador maior, cara, porque... Aquilo que eu falo, Renato, que eu não comecei a gente fala, começou no zero, né? Comecei no menos zero, financeiramente, né? Porque o último ano da faculdade estava atrasado. Então, eu falei, caramba, né, cara? E quando eu comecei com esses empregos, tinha precisado de carro. E meu pai precisava vender o carro, tinha um Golzinho. Precisava vender, que era da minha mãe. Meu pai falou assim, Vone, vou ter que vender o carro. Eu falei, puta, bicho, ferrou, né? Aí falei, agora, o que eu vou fazer? Só que nessa época, conheci a minha esposa, que é a Joyce, né, que tá comigo até hoje. Isso foi em 97, 98, mais ou menos. E nisso eu falo, puta, Joyce, agora, né, meu, começando e tal. Ela falou assim, não, você vai com o meu carro, nós vamos dar um jeito, você vai com o meu carro. Então, assim, você vê como é que é, né, cara? Desde aquela época, ela me ajudou, aí eu ia levar ela pra escola, pro Ana La Civita lá na Vila Sueli. E eu levava ela pra escola, via trabalhar aqui em Ribeirão, em Mauá. Então a gente fazia todo esse trâmite. Até eu conseguir voltar na faculdade, eu e ela, com o carrinho dela. Ela tinha um Polo, aquele Apollo azul, né?
voltar na faculdade, eu consegui acertá-la, que eu já tava trabalhando, já tava ganhando meu dinheirinho, né? Fui lá, acertei na faculdade, em 12 vezes, tudo lá. Só que eu não podia tirar um carro no meu nome, porque o nome fica negativo naquela época, né? Você não podia tirar. Eu falo, caramba, né? Eu tenho um dinheirinho, tô pagando a faculdade, podia tirar um carro, né? Que realmente meu pai teve que vender o carro. Falei, caramba, né? E aí você vê, mais uma vez, tinha ido nas lojas, aqui em Ribeirão, várias lojas aqui em Ribeirão e tal, e os caras eram muito amigos do meu pai naquela época, né? Não, tal. Falei, pô, os caras vão me ajudar, né, meu? Falei, faz um boleto aí pra me pagar os cálculos, né? Dá um jeitinho, eu pago, eu dou cheque, né? Os caras, não, ninguém quis vender pra mim, você vê como que é. Caramba. Uma porta se fechou. Aí eu falei, caramba, e agora, cara? Aí eu tinha ido na Fiat em Mauá, né? Acho que é Barão Mauá, Paulo Itália hoje ali na... Fui lá, na época tinha saído o Paliozinho, né? Aí eu fui lá, olhei e tal, carro, né? Aí eu falei, puta, bicho, dá pra me comprar, né? Aí eu falei, não, mas dá pra me comprar aquele ali, que era um Uninho e tal. Aí fui lá, na hora que foi fazer a ficha, bloqueou, porque tava o nome sujo, que eu tava pagando ainda lá. Pô, você tem uma penência? Eu falei, tem, mas tô pagando, pô, né? Tá tudo certo, deixa eu comprar o carro. Não dá. Eu falei, tá bom. Mas você vê como que é as oportunidades. Aí acho que foi numa sexta ou no sábado, cara. Tô aqui na época do Éden, em Ribeirão, né? Num barzinho. E aí eu olho pro lado assim, tem um amigo meu, cara, não vou lembrar o nome dele. Lembro da irmã dele, que era a Úrsula. E eu falei, meu, você tá trabalhando na Fiat lá? Eu vi ele passando. Eu falei, tô. Eu falei, rapaz, fui tentar comprar um Ninho lá, não consegui. Aí expliquei a situação pra ele, né, cara? Ele falou, não, pô, eu sou gerente lá, né? Mas o que aconteceu, cara? Eu falei, aí contei a história. Ele falou, mas que banco que é que você tá, que tá esse financiamento que você tá pagando? Eu falei, é Unibanco. Ele falou, Unibanco? Ele falou, é. Ele falou, minha irmã, essa Úrsula, é gerente do Unibanco. Eu falei, onde que é? Em Mauá. Eu falei, eu trabalhava ali do lado do Unibanco em Mauá. Deu tudo certo, cara. Ele falou assim, você vai lá na segunda, conversa com ela, que eu já vou explicar para ela a situação. Ela vai fazer uma carta que você tá pagando, tudo certinho. Você traz essa carta aqui para mim e aí eu financio o carro para você. Que legal. Olha só, do nada, Nato, do nada, assim, as portas tudo fechando. Eu falei, caramba. Aí do nada apareceu uma luz. Eu falei, caramba, cara. E foi mesmo. Fui lá, comprei um Uninho, 4 portas, bicho, aqueles pés de bode, mesmo, não tinha nada, sabe? Na área não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Eu falei, bom, como isso é mesmo? E a minha cunhada, irmã da Joyce, que foi minha fiadora, a Simone. Você vê como que é, né? Aí depois que passou um tempo, eu fui fiador dela, ela comprou um Paliozinho pra ela e tal. Mas meu começo foi assim, por isso que eu falo, foi menos, negativo, né? Negativo, só a força de vontade mesmo. E nessa época, eu tinha montado um consultorinho em Mauá, dentro da clínica radiológica. Atendia lá com eles e tal. E um final de semana, entraram na clínica e roubaram tudo o que era meu. Tipo 1 ano e pouco de formado. Nossa. Tudo mais ou menos nessa época. Roubaram equipamento, roubaram material. Meu, arrebentaram tudo o consultório. Aí eu falei, caramba, né, meu? Já tava ferrado, né? Devendo, tendo que pagar, o material já tinha perdido, tinha comprado material sem carro. Então, o começo foi assim, mas nunca desisti, né? Só testes pra ver se você ia manter o foco e a determinação, né? Agora uma coisa é fato, hein? A sua esposa foi parceira de verdade desde o começo, hein? Minha esposa desde o começo, cara, até hoje, mês que vem, vão fazer 20 anos de casado, né? A minha esposa, pra mim, é tudo, bicho. Tudo. Se ela não tivesse, assim, comigo mesmo, me apoiando, me ajudando mesmo, me ajudando como pessoa mesmo, tá dando força, sabe, cara? Ela tem muito conhecimento, então uma indicava pra outra, sabe? Montando consultoria no começo, uma amiga da Joyce e tal, não sei o que, então ia. Então, e assim, sempre do meu lado, sempre me apoiando, cara. Sempre. Então, do que eu sou hoje, devo muito mesmo, muito a ela mesmo. É a pessoa de fibra, de força, sabe? E 20 anos de casado, a gente tem 10 anos namoro, noivado, mais 20, praticamente 30 anos, né? De convivência aí, uma família linda, né? 2 filhas e tal. Então, ela me apoia até hoje, né? Até hoje a gente é junto, sabe, cara? E me dá dicas, faz isso, faz aquilo, tal. E sempre que eu tô alguma coisa eu pergunto pra ela, é minha parceira, minha amiga, né, bicho? Então, graças a Deus, cara, graças a Deus.
Mulher sábia edifica o homem, né? É. A mulher eu não falo, é do lado, né? Tem que andar do lado, Do né? lado. Não na frente, né? Tem que andar do lado. E é isso mesmo, cara. A mulher, a pessoa que tá com você, né? Hoje, independente que esteja com você, tem que levar você pra cima, né? Pra frente, né, cara? E ela tem uma grande participação disso. Tem mesmo. Desde o dia que eu vi a primeira vez assim, pronto, cara. Aí já apaixonando, né, velho? Apaixonou, ferrou. Então existe amor à primeira vista. Existe, cara, existe. Primeiro dia que eu vi ela, eu falei, caramba, né, bicho? Tá certo. Caramba, mas existe sim, cara. E a minha mulher é eterna. Se eu tiver que voltar ao próximo, uma encarnação, tomara que seja com ela mesmo. Família que eu tenho. Duas filhas, quais os sensacional. nomes? A mais velha é a Lívia, né? Tá com 18, vai fazer 19 agora, tá no segundo ano de biomedicina, né? Inclusive hoje fui levar ela no primeiro empreguinho dela, cara. Mó barato. Mas estágio e tal, né? Então eu falei, não, pai, eu te levo na hora do almoço. Muito legal. E a Lara tá com 14 anos, tá no ensino fundamental, né? Tá no 9º ano, me confundo esses negócios. E estuda lá no Ana La Civita, na escola da Joyce, lá no estadual e tal. Muito legal. As duas, tava falando hoje até na hora do almoço pra minha esposa. Falei, ó, duas meninas simples, sabe, cara? Pé no chão, sabe? Que eu acho que a gente demonstra isso também. Eu e a Joyce, né? A gente demonstra isso pra elas. É isso que a gente quer deixar, esse legado que a gente quer deixar, sabe? Humildade, né? Simpatia, a educação, sabe? Entrar e sair em qualquer lugar. E elas, eu acho que tá seguindo esse caminho aí. Ah, que legal, tem um espelho excelente também, né? Eu não sei, né? Não tem, Eu espero claro que tem. Já vem Espero desde a que sua sim. família, dos seus pais, os pais da sua esposa, e agora o legado continua, isso é muito legal. É isso que a gente espera. Acho que a gente veio aqui no mundo, acho que para isso, né? Para tentar evoluir, né? Como pessoa e depois formar uma família e a família evoluir também, né? Melhorar cada vez mais, né? Fora os estudos e o trabalho, elas se empolgaram também, suas filhas, em relação à música, não? As duas cantam bem, cara. As duas tão tímida pra caramba, bicho. Que tímida pra caramba, mas assim, cantam bem, a vozinha bonitinha, sabe? Aí eu comprei um ukulele pra elas, né? E assim, do nada, né? Pega no YouTube lá e sai tocando umas notinhas e tal. As duas gostam, assim, de tocar, né? A Lara fez aula de flauta, né? Acho que na escola, né? Tal. Mas não há nada assim fora do normal, assim, né? Eu gostaria que fosse. Em casa eu tenho guitarra, tenho violão, tenho a batera lá, tenho tudo, né? Pra elas tocarem. Mas ela, que elas mais gostam mesmo é o ukulelezinho ali e tal. E a Lara, mais é o dançar, o TikTok, né? Ela tem um monte de seguidor aí. Segue ela aí. E ela gosta mesmo de dançar, esses passos aí, passinhos que eles fazem, né, e tal, né? Legal. É isso. A sua esposa acompanhou, então, desde quando você começou a trabalhar, certo? Pelo que você falou aí. E as suas especializações também. Que aí já foi um outro passo, um passo maior que você deu também, né? Sim. Que foi no quê? A especialização, cara, hoje já tá meio banalizado, né? Hoje qualquer um faz, tá? Mas na minha época, eu sou especialista em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares, né? Foi minha primeira pós-graduação e eu fiz em Santos, né? Engraçado que tudo minhas faculdades eu estudei fora, tudo longe. Foi em Santos que eu fiz na Unimes. Isso foi depois, acho que uns 10 anos mais ou menos de formado, eu comecei a fazer a pós-graduação. Que na minha época, você teria que ter 2 anos de formado de odontologia, depois fazer curso preparatório, para depois você voltar à universidade, prestar novamente, para você ser reintegrado na faculdade, o professor te receber novamente e você fazer uma especialização. Na minha época eram 12 alunos só, né? Que aí o professor pegava aquela turma, 12 alunos, minha época foi 3 anos e meio de especialização. Aí você faz toda a especialização, tudo focado só na ortodontia, né? Aí no final tem a monografia, tem que defender a monografia num colegiado, né, de professores, tal, não sei o quê. Aí você passa, eu passei, né, fiz a pós-graduação, tudo.
E depois esse certificado vai para o Conselho Regional de Odontologia e depois vai para o Conselho Federal de Odontologia. E aí você é certificado como especialista, como médico, né? Que é o cardiologista, o oftalmologista, né? O otorrino, a mesma coisa, a mesma especialidade, odontologia, né? Só que hoje já não é tão valorizada como era naquela minha época. Então, a especialização em ortodontia, para mim, era uma coisa muito longe, sabe? Tipo, o cara ser um cirurgião, um neuro, sabe? Assim, eu falo, puta, a ortodontia era muito difícil. E até recapitulando, nessa época também que eu comecei, essa clínica de Mauá, eu fui trabalhar em São Paulo. E de São Paulo eu fui trabalhar em Santos. Aí que eu comecei a fazer ortodontia, entendeu? A ortodontia entrou no meu caminho, por causa disso comecei a trabalhar numa clínica em São Paulo, que fazia ortodontia, e aí eu comecei a gostar da ortodontia. Então, primeiro, a especialização que eu fiz foi a ortodontia por causa disso. Eu comecei a trabalhar como ortodontista, né? Entendeu? E a segunda foi de implantodontia, né? Que é cirurgias, né, mais avançadas, enxerto, tal, que eu também fiz em Santos. Isso foi em 2007, mais ou menos. Que eu voltei também, porque a ortodontia já estava meio que banalizada, todo mundo fazendo e tal. Eu falei, tem que procurar outro caminho. E aí, como eu gostava de cirurgia também na faculdade, falei, vou tentar fazer uma especialização de implantodontia. Aí, voltei para a faculdade, fiz mais 2 anos de especialização, tudo aquilo lá. Monografia, tal, né? Com certificado, e aí hoje eu sou certificado no Conselho Regional de Odontologia, no CFO, com 2 especialidades, né? Ortodontia e implantodontia, né? E isso a minha esposa sempre comigo, porque nessa especialização eu tive 2 filhas, né? A Lívia é de 2003, eu estava me formando especialista em ortodontia, tá? Né? Tanto é que na minha formatura ela não foi, ficou em casa, que era recém-nascida, minha esposa grávida e tal, e eu lembro que teve alguma coisa que minha esposa teve que fazer e eu tinha que ir junto, né? E eu falei, professor, eu não vou ter que faltar. E ele falou, você que sabe. Assim, era muito rígido, né? Tanto é que eu fui com ela, voltei para Santos para ter aula com ele. Então, era bem rígido mesmo. E as 2 fez parte da minha especialização. E a minha esposa sempre segurando as pontas aqui em Ribeirão, né? Porque chegou um certo momento que eu trabalhei muito para São Paulo. Saí da clínica de Mauá, saí da clínica das 2 clínicas e trabalhei muito para São Paulo, Itapevi, Osasco, Carapicuíba, depois pro Litoral, Santos, São Vicente, Praia Grande. Trabalhei 24 anos para essa empresa. Então eu vivia muito fora. E isso a Joyce aqui segurando as pontas para mim, entendeu? Trabalhava na escola até hoje, né? Trabalhando na escola e correria com as meninas aqui, né? Pra escola, vai, não sei o que, volta, vai pro médico, vai pro pediatra, vai não sei o que. E ela correria e eu correndo lá pra fora, né? Correndo lá pra fora, ganhando pão cada dia. Vocês 2 trabalham com público, com pessoas, desde sempre, é isso? Tanto a Joyce é coordenadora de escola, né? Do Ana La Civita lá. Acho que o ano que vem, se Deus quiser, ela se aposenta, mas tá 30 anos, né, nesse caminho. Então, ela também penou muito, né? Pena muito ainda até hoje, né? Trabalha muito mesmo. E como eu falei, conciliar eu trabalhando fora, né? Trabalhando 24 anos praticamente fora, para criar as 2 meninas aqui. Então foi guerreira, né? Foi bem guerreira mesmo, não é fácil não. E hoje quem for no seu consultório encontra tudo isso, Vonei? Hoje eu sou clínico geral, né? Faço toda a parte clínica, restauração e tal. E faço ortodontia, que é o começo do meu trabalho, né? O começo da minha carreira foi como ortodontista. E depois a especialização em implante. Então eu faço isso, ortodontia, implante e clínico geral. Clínico geral envolve cárie, prótese, o básico, né? Da odontologia. Numa época eu saí um pouco do foco do clínico geral, né, e fiquei só como ortodontista. Depois, nessa época de crise aí que teve, nós passamos aí na pandemia e tal, eu comecei a voltar para a base, né? Voltei para a base e falei, não, bicho, eu tenho que fazer o arroz com feijão, porque ortodontia aparelho todo mundo tá fazendo, né? Então, voltei para a base e comecei a fazer o clínico geral, restauração, limpeza, fazer o básico que é o que a gente faz da odontologia, né? E fora isso, minha especialidade que eu já tinha 2, né? Nesses 24 anos que eu trabalhei fora,
eu não parei também, né? Eu falei, não, vou ter que estudar. Então, eu trabalhava e fazia especialização junto, entendeu? Então, que nem agora, o ano passado que eu saí da clínica, eu trabalhava, eu fiquei sozinho no consultório, falei, meu, foi a melhor coisa que eu fiz não ter ficado parado. Continuado com o meu consultório aqui, marcando meu nome aqui no consultório, né? E fazendo as duas especialidades, né? Então eu falei, meu, hoje eu tô, né, um pouco mais estabelecido, vamos dizer assim, né? Mas levou tempo também. Não, legal. Eu tava conversando com uma amiga minha essa semana, Boni, até mostrei pra ela a artezinha que você viria aqui com a gente. E ela falou que sentia muita dor de cabeça na lateral. Foi num médico, foi no outro, foi no outro. No fim das contas era problema no maxilar, parece. Da ATM. Teve que usar aparelho pra parar, eu não sabia disso. Não, tem várias formas, né, de fazer o tratamento, né? Na verdade é um Mas tem a tratamento ver. tem a ver, sim. Se tiver uma mordida cruzada, falta de dentes, né? Uma ansiedade, né? Noites mal dormidas, né? Aquele ranger dos dentes e tal. Bruxismo? O bruxismo, né? Então, tudo isso é avaliado pelo dentista, né? Uma avaliação e disciplinar, né? Como eu falei, são vários fatores, né? Falta de dente, aí entra a implantodontia, ou entra a prótese, né? Ansiedade, né? Então entra a acupuntura, né? O cara respira mais pela boca do que pelo nariz, então um otorrino, uma fonoaudióloga. Então, e muitas vezes o bruxismo, por exemplo, a pessoa tá passando por aquela fase de ansiedade, né? Ainda mais essa época de pandemia aí. Né? Então eu fiz muita placa de bruxismo para tentar, não que a placa vai tirar você do bruxismo. O bruxismo é uma doença multifatorial, né? Ela vai impedir que você range os dentes, desgaste os dentes, né? Que é o esmalte do dente. Você tem uma tensão muscular, já consegue dissipar um pouco mais as forças, né? Então você muitas vezes sem a placa você dorme aquela dor de cabeça, dor no pescoço, né? Dor nas costas, muitas vezes está relacionada a isso mesmo, a uma mordida errada, né? Bruxismo, pra quem não sabe, é aquele lance de quando tá dormindo e fica Rangendo os um dentes. dente no outro. E a plaquinha é como se fosse aquele protetor bucal de boxe. Isso, Só que ela é personalizada para cada um, né? E aí você usa a plaquinha de resina, ela é lisa, né? Para poder a sua mandíbula deslizar, né? E não travar. Porque quando você dorme tensionado, você morde, trava e não consegue se movimentar. Então fica aquele, né? E aí dá dor na TM. Aí tem um monte de fatores, né? Mas teoricamente é isso daí, né? Ah, que legal. Basicamente é isso aí, na verdade. Você tinha comentado comigo nos bastidores que você queria falar sobre alguns amigos seus. Sim. Não, primeiro eu queria agradecer, né, Nata? A gente não é nada sozinho, né? Então, o meu consultório, eu sou sozinha hoje, né, no meu consultório e tal, mas tem o pessoal que trabalha comigo, né? Uma equipe que é meu protético, o Roger Andretto. Fala nessa câmera aqui, ó. Isso é muito importante, hein, no meu consultório. O Roger, o motoboy, o Anderson que vai lá, que entrega o trabalho, sabe, cara? O Diego, que é meu endodontista, que é endodontista que faz canal. Tá comigo há uns 10 anos, sabe? O Diego, um moleque jovem, especialista também, excelente, excelente trabalho. Que é o Roger, o Diego, né? As minhas filhas que vão lá que me ajudam, né? E algumas vezes elas vão lá, sai da escola, vai lá, me ajuda, marca paciente e tal. Se eu estou esquecendo de alguém que me ajuda mais lá. A minha esposa, que sempre vai. E agradecer mesmo, né? A gente não é nada sozinho, né, Nato? Não adianta eu falar, meu, eu faço parte de uma equipe, né? Então, mesmo sozinho, por trás de mim, sempre tem alguém ajudando a gente, né, cara? E esse protético, o Roger é um cara que me ajuda muito mesmo. Alguma dificuldade, alguma coisa, eu mando vídeo, a gente grava e tal. Tem um amigo meu também, o Guilherme, lá de Santos, eu tava esquecendo dele, pô, né, Guilherme? Gigliotti, que é amigo meu, migaço meu, cara. A gente troca muitas ideias, dúvidas, pô, então eu sempre procuro assim, sabe? Nunca tento, eu sou sozinho, saber tudo sozinho, não. Às vezes o cara vai lá no consultório, eu vejo, cara, eu mesmo falo, ó, vou falar para um amigo meu, vamos decidir o seu caso em conjunto, sabe? Com um amigo meu. Hoje a internet, acho que tá boa para isso, né? Celular, Facilita, WhatsApp, né? Facilita demais, cara. Aí outra coisa também, a minha fono, a fono que eu indico também, a Juliana, gente boníssima também, que eu indico os pacientes para ela. Então,
a gente, como eu falei, é multidisciplinar, né? Em toda a área. Então, não depende só de mim, né? Depende de um grupo, né? De uma equipe, né? Uma equipe. Muito bem. Vonei, você citou seu pai aqui. Gostei muito da história, que eu sabia pouco. Você citou a sua esposa. Sim. Sensacional. Família. Então vamos aproveitar esse momento, olhando para aquela câmera ali, ó. Se você sentir à vontade, pode fazer uma homenagem pro seu pai. E depois, na sequência, para sua esposa, né? Porque você falou que vai fazer aniversário, né? De casamento. Vai. Você já fez, na verdade, você já fez uma declaração aqui fantástica, mas agora, se quiser, olhando para a câmera, vai ficar sensacional. Não, meu pai é assim, né, cara? Infelizmente ele faleceu faz 6 anos, né? Tem um Jeep aí, né? Tem? Tem. E ele me deixou pra mim, cara, um Jeep, pô, nem falamos do Jeep, pô. Lembrei agora. Não, o Jeep é meu xodó, cara. Esse Jeep tá na família há 50 anos, cara, né? Então, era o xodó dele. Pra quem conhece meu pai e tal, sabe que Ribeirão Pires, né, de mecânico disso, só tinha ele e esse Jeep. Ele adorava o Jeep. Então, antes dele falecer, uns 2 anos antes, ele me chamou e falou: Vonei, vou te dar o Jeep e tal. Foi mal bonito, cara. Foi bonito mesmo. Fomos no cartório aqui em Ribeirão. Ele de macacãozinho, cara, escrito Vonivan, que a oficina dele chamava Vonivan. E pegou e doou o Jeep, né, assim, né? Deu o Jeep pra mim e tal. Eu falei, puta, meu, olha. Como eu falei, cara, mais uma vez, Deus me abençoando, né? De uma forma. Fala, cara, compensa você ser honesto e trabalhar honesto, e ser honesto e fazer o bem pros outros, né? Que isso traz de volta. Falei, caramba, né, cara? Isso, então, pro meu pai ter me dado, bicho, foi uma homenagem que ele fala assim, meu, é sensacional, né? E assim, cara, o que eu sou hoje, né? É ele, né, bicho? Não tenho que falar. Eu agradeço muito ele, a minha mãe também, bicho. Vou falar minha mãe tem jeito, né? Minha mãe ia comigo fazer teste lá no São Paulo, tadinha. Entendeu? Ontem eu tava vendo a história do Adriano, o imperador, pô, a mãe, né? Pô, lembrou minha mãe, né? Minha mãe sempre comigo também, né? Então, homenagem ao meu pai e à minha mãe, né? Que não tem como, não. E a minha esposa, né, bicho? Vou fazer 20 anos de casamento agora, como eu falei, né? E ela é o amor da minha vida, né, cara? Não tem jeito, né? Aí, né? Não tem como, né? E é o amor da minha vida, minhas filhas, tudo, cara. Eu só tenho que agradecer mesmo a tudo que acontece na minha vida, né? E vale a pena você ser, como eu falei, ser honesto todo dia, trabalhar, não trazer mal pra ninguém, sabe, cara? Que o negócio, uma vez eu falei pra você, né? Não sei se você lembra, gentileza gera gentileza, né? Ah, não tem jeito, então, né? É isso mesmo. A gente, quando sabe o que planta, sabe o que vai colher, né, Vonei? A gente plantando o bem vai colher o bem, cara. Isso, eu tenho 51 anos, Nato, agora. E eu percebi que, meu, é isso, cara. É isso mesmo. Tá aí a chave do sucesso, cara. É você plantar o bem, é plantar todo dia, degrau por degrau, não querer ser melhor que os outros, entendeu? Não querer cortar caminho, que depois lá vai ter um retorno, você vai voltar pro mesmo estaca, né? Então, eu sempre fui assim, degrau por degrau, né? Espero nunca ter magoado ninguém, eu acho que eu nunca fiz isso, mas eu acho que é assim que é o sucesso que a gente consegue, né? Aí depois você olha pra trás e fala, meu, valeu a pena, cara, valeu a pena. Tudo que eu fiz, degrauzinho por degrauzinho. Muito bem, Vonei. Você sabe, a gente tem uma amizade de, acho que mais de 20 anos, né? Ah, é? Tá beirando por aí. Você é um cara que eu tenho como um amigo de verdade. E eu sei que a recíproca é verdadeira. Sim. Né? E hoje eu passei a te admirar um pouco mais por conta de coisas da sua história que eu não sabia. Você que é um cara trabalhador, um cara guerreiro, um cara perseverante. Um ótimo pai, excelente marido. Tem uma família linda, né? Tem a história do seu pai que é fantástica também. Então eu quero te agradecer por esse momento de estar compartilhando com você aqui hoje, que eu te convidei, mas estou compartilhando um momento excepcional. Né? Mas, meu, eu que tenho que agradecer, né? Agradecer você pela oportunidade. Realmente, cara, não esperava, né? O convite desse, como eu falei, mais uma vez eu fui abençoado. Falei, caramba, bicho, jamais, Nato, jamais eu ia falar, caramba, quem sou eu para, né, uma entrevista, um podcast e tal, um bate-papo, eu vejo pra caramba, vejo e tal, curto. Mas eu jamais esperava, cara. Isso daí vai ficar marcado pra mim, bicho, ó. Como eu falei, gentileza já é gentileza mesmo, cara. Porque é uma coisa, assim, sensacional, cara. Que você tá me dando hoje aqui, nunca esperava passar por isso. Nunca esperava mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Coração mesmo, cara. Coração mesmo. Que é isso, nós estamos juntos, pô. Estamos juntos no futebol, no futebol solidário da vida aí. Sem contar, né? Entendeu? Sem contar o futebol solidário que a gente foi lá no Hotel Pilar, lá, que jamais vou esquecer aquele lá que você me chamou, né, cara? E como eu falei,
Já passaram por aqui a Aline Macedo, que é minha amiga, o Salter, que é meu amigo também empresário. 10. O Grupo Carnagandaia, que é um grupo fantástico aí da Grande São Paulo. E eu tô trazendo pessoas nesse novo projeto que são amigos e que têm a vibe boa, boa energia, porque positividade e a coisa vai andando pra frente, né? E também agradecer a oportunidade que você tá dando pro pessoal de Ribeirão Pires, né, cara? Os Ribeirão Pirense, nem eu, né? Nascido aqui em Ribeirão. Você é um Ribeirão Pirense nato. Nato, nasci aqui, nato. Nasci aqui no Bertoldo, com 6 anos, fui lá pro 4ª divisão. Então, eu adoro Ribeirão, cara. E o que você tá fazendo, dando oportunidade pra gente, que é de Ribeirão, que tem muita gente boa aqui, cara. Meu, não tem preço daí, cara. Entendeu? Valorizar o povo que é nosso mesmo. Porque quantas vezes no consultório, muitas vezes assim, cara. Não, meu dentista bom era dentista de São Paulo, dentista de Santo André. Nunca ninguém daqui valoriza a gente, né? Agora tá valorizando um pouco mais, né? Mas geralmente é assim, né? Tudo que vale a pena é fora. Aqui em Ribeirão nunca tem profissionais bons. Muito pelo contrário. Tem profissionais excelentes, médicos excelentes, ortopedia excelente, fonoaudióloga, otorrino, várias profissões aqui excelentes, escolas excelentes, entendeu? Então, o que você está fazendo para oportunidade para a gente poder divulgar um pouco o nosso trabalho, cara, é gratificante demais mesmo. Você que está de parabéns. Que é isso. A ideia é justamente essa, que nós temos bons empreendedores, bons músicos, bons artistas, bons dançarinos. Tem muita gente bacana na cidade. Tem muita gente bacana. E a ideia é realmente explanar isso aí. Bons eventos, visto que a entoada nordestina que aconteceu aí, ó. Sensacional, cara. Eu fui lá, pô. Excepcional. Sensacional. Parque Oriental movimentado com passeio de caiaque. Sensacional também. Sensacional. Então, as coisas vão andando, a cidade vai crescendo e é bom pra todo mundo. Muito legal a festa, cara. Muito bem organizadinha. Muito bem. Pô, o forrozinho no primeiro palquinho. Sensacional, cara. Depois lá na frente o outro. Meu, show. Fui na sexta-feira lá. Bom demais, né? Bom demais mesmo. Bom demais mesmo. Sensacional. Meu amigo, naquela câmera ali, deixe suas redes sociais, seu endereço, seu telefone. Bom, minha rede social é Vonei_dentista, né? Meu consultório fica na rua Felipe Sabag, 158, sala 31. Tá? O telefone é 4828-7083, né? Que hoje é Zap, né? Então só... como é que fala? Só adicionar. Adicionar isso. Só adicionar mensagem lá e mandar mensagem. Tô lá para atender da melhor maneira possível, né? Tentando, né? É isso aí, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado. Não, obrigado. Gente, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho. Veja as outras entrevistas das pessoas que já passaram por aqui. Semana que vem, estamos bolando aí uma troca de nome do programa também, para ficar uma coisa mais dinâmica e mais papum na cabeça, tá certo? Até o próximo podcast. Agradecendo a Pastelaria Castelo Azul, que fica na rua Pedro Marco Simone, número 76, no centro de Ribeirão Pires. Agora é hora do pastelzinho, do caldo de cana. Vou deixar o Boninho tomar sozinho isso aqui, para a pressão baixar, que ele tava nervoso no começo. Mesmo, pelo amor de Deus, cara. Muito obrigado. Obrigado à técnica. Obrigado, Bruno. Alô, rapaziada. Até a próxima.